Deus nos abençoe, irmãos. Graças a Deus que temos mais esta oportunidade para meditar na palavra. Eu quero ler com vocês em Jeremias, capítulo 32, o versículo 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos, este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Amado Criador, todos nós estamos sempre aguardando algo mais forte, mais poderoso, e sempre o que é forte e poderoso se manifesta no fraco, num barro, em um vaso simples. Manifesta seu poder ao seu povo, a sua igreja, e que cada um de nós que ministramos sua palavra tenhamos a graça de receber estas verdades. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. Vaso de barro. Nós vamos ler aqui uma parte da mensagem Apocalipse, capítulo 5, primeira parte, onde o irmão Brana explica sobre este mistério, aquele auto de compra, que é uma escritura desde o tempo de Jeremias, que ficou preso por Zedequias por profetizar que eles iam para a Babilônia e que Zedequias ia ser levado cativo, e Zedequias ia olhar direto no olho do rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, e eles não gostaram disso. Como que você vem profetizar estas coisas? Porque não eram boas coisas. Tem hora que a gente quer boa profecia, mas a que vem é de juízo. Israel estava querendo uma boa profecia, sendo que todos eles estavam agindo errado. É como nós hoje. Queremos escutar profetas, mas profetas que falam coisas boas. Boas de nós, tira cisquinho do nosso paletó, que não nos ofenda. Mas Jeremias era profeta do Senhor, e um profeta, ele não tem compromisso com o povo, ele tem compromisso com Deus. E Israel não gostou daquela profecia, por isso prendeu Jeremias. Jeremias avisou Zedequias que você vai ficar lá até que eu te visite.
ele tinha tanta segurança. Mas lhe foi permitido comprar uma herdade, e aquela herdade era só ele que podia comprar. Está tudo aqui no capítulo 32 de Jeremias. E ele comprou aquela herdade, pegou os autos de compra e mandou guardar dentro de um vaso de barro, como nós lemos aqui. E ele sabia que era o único meio de não estragar. Colocar num vaso de barro aquele mistério, aquele selo, aquele auto de compra, crendo ainda que eles retornariam do cativeiro depois de 70 anos. Muitas vezes, irmão, nós não temos esperança para um ano mais. Jeremias profetizou, comprou aquela herdade, guardou os autos de compra, que são as escrituras, num vaso de barro, dizendo que ainda retornariam e com aquilo comprariam mais terrenos. Muitas vezes nós não temos esperança para nada. Tem hora que tem que se pagar o preço de uma desobediência. Quem gosta? Quando menino, você sabe, menino desobedece, o pai e a mãe vai e bate, mas nenhum menino gosta. E muitas vezes nós somos assim na vida espiritual. Nós desobedecemos. Quantos de nós desobedecemos? E logo vem a surra e a gente não gosta. A gente queria que fosse tratado diferente, que Deus nos tratasse diferente, como muitas vezes os efeminados tratam. Mas Deus te trata de uma forma, sendo Ele pai e você filho. Ele vai te tratar através da correção. Ele diz que se não tem correção, é porque não são filhos. Então Deus trata através de correção. Tudo que você vê em Deus é amor, mas é corretivo. Deus é bom, mas é corretivo. Deus cura, mas Ele é corretivo. O amor de Deus corrige. E nós precisamos reconhecer isto, mesmo sem gostar de certas repreensões, de certos castigos. Israel era um povo de Deus. Se eles não tivessem extraviado, não precisava de castigo. Veio o castigo por causa da rebeldia. Por que 70 anos de cativeiro? Rebeldia do povo. Por que 40 anos no deserto? Como a rodopiar sem encontrar Canaã? Rebeldia do povo. E não tem acontecido outra coisa senão rebeldia. Nosso período, porque 40 anos da revelação dos selos e ninguém sabe nada desta revelação. Rebeldia. Porque o juízo começa a cair e o povo da mensagem começa a denominar-se e formarem os seus grupos, dizendo que eles são donos da verdade e se você não passar por eles, você está perdido. Já não é mais a mensagem, são os grupos da verdade. O que é isto? É um povo obstinado como Israel. Da mesma forma, rebeldes como Israel, que não obedece à palavra. Carregam todos sob sua jurisdição e jugo e querem governar. Esse demônio começou lá na igreja primitiva, chamado Obra dos Nicolaítas, e está terminando em Laodiceia, montado num cavalo amarelo. Ele começou num cavalo branco e está terminando num cavalo amarelo, que é o quarto selo, com morte espiritual, levando o povo, ao invés de crer no que o profeta disse,
e dizer o que o profeta disse é a verdade, eles dizem, é o nosso encontro de pastores que é certo. Não tem mais nenhum certo. É o nosso que é verdadeiro. Já não é a mensagem do profeta mais. Todos os assuntos têm que ser resolvidos por um grupo de ministros, quando Deus diz através do seu profeta nesta era. Deus nunca tratou com um grupo. Ele trata com o indivíduo. Então você vai ter que fazer sua escolha, céu ou inferno. Para ir para o céu você tem que fazer uma decisão dura, mesmo sofrendo algum juízo na terra, mesmo sofrendo alguma decadência, mas não importando com isso. Você vai subir. Depois dessa decadência você subirá. Mas você tem que enfrentar a luta do dia e saber que isto é verdade. Jeremias sabia, vou comprar, porque é eu que tenho o direito, então vou comprar, vou mandar colocar num vaso de barro, porque ainda voltaremos. 70 anos, o povo ainda teria que retornar para o seu lugar. 70 anos, após 70 anos de cativeiro. Agora nós já tivemos 2000 anos de cativeiro. Jesus nos salvou no Calvário, batizou a igreja com o Espírito Santo em Pentecostes, 50 dias após aquilo, começou um trabalho tremendo, a igreja começou a vender suas propriedades e repartir com os membros para fazer todos igual. O que o comunismo tenta fazer através da política, o Espírito Santo fez com a maior facilidade lá no princípio. E o comunismo até hoje não conseguiu, porque através da força, e Deus faz pelo Espírito Santo. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o que o homem tenta fazer, Deus já fez. Nós temos que crer nisso. Deus já fez, só que a igreja foi ficando pervertida, até que ela morreu em Niceia, no ano 325, a verdade foi sepultada, e depois de 1000 anos, quase 1300 anos, que a igreja levantou num broto chamado Lutero, Wesley e depois com o movimento pentecostal. Isso levou 1000 anos só de trevas. Tivemos na era das trevas 1000 anos de trevas. A igreja se afundou. Ela começou com o amor fraternal, ela perdeu o seu primeiro amor, ela entrou na amargura de Esmirna e caiu no trono de Satanás de Pérgamo. Ali onde a igreja uniu com o Estado e panhou a maior força do mundo daqueles dias, e ela está até hoje. A verdade foi sepultada. Mas aqueles pergaminhos, o que Deus disse para João na ilha de Pátimos, o que Deus disse para Pedro, para Paulo, para João, o que Deus disse para Tiago, para Filipe, o evangelista, foi colocado também em vaso de barro. Porque tudo estava num vaso de barro, desde o Velho Testamento. Você vai encontrar, irmão Brana esclarecendo nesta mensagem, Apocalipse capítulo 5, primeira parte, ele esclarece que tudo estava num vaso de barro. E este vaso de barro é o Senhor Jesus Cristo. Um lugar onde pode conservar os autos de compra, os direitos que te pertencem, por muitos anos, que isto ficou sem o seu conhecimento, mas hoje você descobriu que tem uma escritura registrada dentro de um vaso de barro e que agora está para você se apossar desta escritura, destas coisas que Deus preparou de antemão, mas deixou escondido por causa do período de escravidão
de teimosia da igreja, e hoje mesmo você vai encontrar gente não católica. Não vamos nem falar dos católicos. Não é tanto os protestantes, nem os pentecostais. Você vai encontrar pessoas teimosas dentro da mensagem. Elas teimam contra a própria mensagem do profeta. Elas não conseguem receber esta mensagem. E este é o problema da hora que a gente está vivendo. Deixa eu ler aqui um pouquinho sobre o vaso de barro, porque tem 5:7 que eu quero falar sobre ele. 5:7 no plano da redenção. E tudo isso tem se cumprido dentro deste período das 7 eras da igreja. Mas estava guardado no vaso de barro. Cristo, o vaso de barro, onde todo o mistério de Deus estava escondido, até que veio o 7º anjo e abriu este vaso, porque tudo estava ali dentro. Todo o mistério que eu não sabia e você não sabia estava dentro do vaso de barro chamado Jesus Cristo. Alguém diz, mas como vaso de barro? Deus se fez carne, Deus se fez homem, Deus se fez parte da terra, como eu, como você, para poder redimir toda a parte da terra que Ele colocou uma partícula de sua eterna semente. Você nunca se perderá, porque não tem jeito de perder, porque Deus já tem te salvado, e Ele tem guardado o mistério, certos segredos que Deus tem guardado dentro da Bíblia, Ele devia guardar, porque os homens mexeram com a Bíblia em tudo, mas não conseguiram saber o que eram os selos. Estava reservado para o povo de Deus. Olha, a igreja mexeu na doutrina batismal. A igreja mexeu e tirou do nome de Jesus Cristo para Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja mexeu na deidade de Deus. Tirou da deidade, que é o único Deus verdadeiro, e passou para 3 pessoas da Santíssima Trindade. A igreja perverteu a Bíblia, a palavra, e tirou a posição do silêncio na igreja para a mulher. Guardar tudo em silêncio, a igreja fez dela uma ministra, fez dela uma pregadora, fez dela uma pastora, uma obreira, corrompendo a palavra de Deus. Mas Deus guardou um mistério dentro deste vaso de barro, que eles não puderam mexer porque eles não sabiam o que era. E quando não sabe o que é, então pode tocar para lá e para cá, mas fica do mesmo jeito, porque não sabe o que é. Rolaram os selos, mas não sabiam o que era. Deus prometeu guardar isto durante todo esse período, e nos dias da voz do 7º anjo, Ele prometeu que o vaso de barro seria aberto e seria tirado os pergaminhos ali de dentro, seria mostrado para a igreja os 5:7 do plano da redenção. Mas estava dentro de um vaso de barro chamado Jesus Cristo. Aleluia! E você tem que saber, quando Deus tira dali o seu pergaminho e traz ao seu profeta, revelando ao seu profeta o pergaminho escondido, o pergaminho selado por todos estes anos, sem ninguém saber coisa alguma deste pergaminho dos 7 selos, mas Deus veio e prometeu que nos dias da voz do 7º anjo, Ele faria conhecido esse segredo, e Ele o fez. Ele disse que abriria este mistério, e Ele abriu. Ele disse para João, não chore, João, porque o leão venceu. Amém? Não chore, João, o leão venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, como um cordeiro, ele se ofereceu, ele deu a vida, mas como um leão, ele reclama aqueles por quem Ele deu a vida. Você tem que entender isso.
Como um leão, ele está te reclamando, porque a Bíblia diz: o leão venceu. É ele quem pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5. Guarde isto. Se isto foi conservado em vaso de barro, e isto não se perverteu, porque era um mistério selado, foi conservado. Eu quero que você agora, como um vaso de barro, conserve a revelação daquilo que tantos anos foi mistério, mas hoje Deus revelou através do 7º anjo. Amém. Deus não está revelando nada agora enquanto eu estou pregando. Ele já revelou. Nós estamos apenas tomando o pergaminho, os 7 selos, e lendo o pergaminho e dizendo: eu não sabia que eu era dono dessa propriedade. Eu não sabia que isto me pertencia. Eu não sabia, mas o Cordeiro deu a vida, e agora, como leão, ele me reclama, porque eu sou dele, eu sou parte do livro. Eu sou parte do pergaminho. Você crê nisso? Você é parte do pergaminho. Que pergaminho? Dos 7 mistérios, dos 7 selos. Você é uma parte. E quando você tem a revelação daquilo, e você é um vaso de barro, Deus continua guardando agora, não mais o mistério, mas guardando a revelação de todos os mistérios dentro de vasos de barro. Amém, amém. Eu gosto disso daqui. Ele herdou a herança do seu primo. Então, é o parágrafo 197, 198 em diante. Ele herdou, falando de Jeremias, ele herdou a herança de seu primo. Então ele tinha tudo isto escrito legalmente. Irmãos, o que nós temos aqui está escrito nos selos, está escrito no intervalo, está escrito em Cristo mistério de Deus revelado, está escrito em Laodiceia 38, está escrito na união invisível da noiva de Cristo, está escrito na festa das trombetas, está escrito nos ungidos dos últimos dias. Aleluia! E o que fez? Escrito legalmente. E o que ele fez com isto, para que isto não apodrecesse ou enferrujasse, ele colocou aquilo em um vaso terreno, e colocou aquilo para longe, para que não apodrecesse ou enferrujasse, até que aqueles 70 anos terminassem. Aleluia! Eu fico pensando que Deus veio através de William Branham, pegou um vaso de barro e diz: você está comissionado para revelar o pergaminho, 7 selos ao povo. Mas o anjo forte desce e diz: eu sou comissionado em tomar o livro, que ninguém podia olhar para ele, mas eu venci como um cordeiro, eu morri, eu ofereci minha vida, eu sou seu Salvador, eu sou seu Redentor, mas agora eu estou com o livro na mão, como um anjo forte, descendo com o livro aberto, e você agora toma este livro. É o único que pode receber o livro, é um vaso de barro outra vez, para que não enferrujasse, para que não estragasse. Deus usou um vaso de barro. Cristo é este vaso que é o mistério. Cristo é o mistério de Deus. Mas logo em seguida, o 7º selo é o mistério. O 7º selo estava com o 7º anjo espiritual. O 7º anjo espiritual daquela coluna de anjos voou para o irmão Branham, que era o 7º anjo aqui na terra. É um voando para o outro, é um entrando no outro, é um trazendo a mensagem para o outro. Era o anjo espiritual entrando num vaso de barro outra vez. Olha, aquilo que era mistério, Cristo é o mistério de Deus, foi revelado por William Branham, e logo em seguida, quando o mistério de Deus foi revelado, olha o 7º selo sendo o mistério do dia, guardado num vaso de barro chamado William Branham. Agora você não vai poder encontrar aqui o que eu estou falando. Você tem que crer, porque essa é a verdade.
Porque todo o mistério estava guardado em Cristo, e Cristo veio com todo o mistério do livrinho aberto e deu para William Branham. Então, aquele livro que ninguém podia olhar para ele, agora o anjo forte já tomou, desceu, deu para o sétimo anjo. E o que era o sétimo anjo? Um vaso de barro, onde toda a revelação, se William Branham tivesse vivo hoje, toda a revelação estava ali dentro daquele vaso de barro, porque Deus tinha prometido, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do sétimo anjo, ele faria conhecido o segredo, mas ele mesmo era o segredo do dia. Irmão Branham fez conhecido para nós 6 mistérios. 6 mistérios foram revelados, 6 selos foram revelados, mas o sétimo selo estava num vaso de barro. O sétimo selo estava escondido no homem, porque os 6 selos já haviam cumprido, mas o sétimo selo estava encarnado num vaso de barro. Deus guardou o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor, estava tudo guardado dentro de William Branham, ao ponto dele falar para nós em suas mensagens: isto Satanás não ficará sabendo, porque eu não falarei. E o diabo não soube mesmo. Ele não soube, porque o William Branham não falou. Ele pregou, mas não falou. Porque está tudo dentro das mensagens do profeta. E eu estou lendo aqui uma mensagem de 61. 61, antes da abertura dos selos, o que Deus já mostrava para o seu profeta aqui. Preste atenção. Glória a Deus, 198, Apocalipse 5. Eu falei primeira parte, mas segunda parte. Apocalipse 5, segunda parte. Glória a Deus. Eu espero que você tenha captado isto. Vê você o que Deus fez? Ele nunca revelou isto aos sábios e entendidos para que eles agitassem com isto por todo esse tempo, mas ele colocou isto em um vaso terrestre. E ele criou para si mesmo seu próprio Filho, Cristo Jesus. E neste último dia, agora, ele está abrindo os selos e mostrando isto para a sua igreja. Guardou em vaso terrestre, para que ele não apodrecesse ou enferrujasse. Aleluia! Oh, eu sei que você acha que eu sou um santo rolador. Talvez eu seja. Vê você? Mas aí está isto. Está enrolado e guardado em um vaso da terra que foi redimido da terra. Apareceu na manhã de Páscoa, onde os selos da morte não puderam segurá-lo mais. Mas ele rompeu os selos e ressuscitou e provou a si mesmo nestes últimos dias que ele está vivo. Agora espera lá, ele provou nesses últimos dias que ele estava vivo em quem? Em outro vaso de barro. Só que ele não podia dizer assim: ele está provando através de mim, William Branham, que ele está vivo. William Branham não fala assim, profeta não fala assim, porque para eleito não precisa falar. O eleito lê a entrelinha, o eleito tem revelação, o eleito tem luz. Aleluia. Mas aí está enrolado e guardado em um vaso da terra que foi redimido da terra. Apareceu na manhã da Páscoa, onde os selos da morte não puderam segurá-lo mais, mas ele rompeu os selos, ressuscitou e provou a si mesmo nestes últimos dias que ele está vivo. Ele está em sua igreja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isto tem sido escondido dos seminários, isso tem sido escondido das organizações. E é certo que isso daqui, os selos têm sido escondidos das organizações dentro da mensagem. Vê se um bom pastor que puxa muito para um companheirismo de pastores, vê se ele sabe isso daqui. Vê se ele tem essa luz dos selos revelados e o cordeiro, para revelar o selo, ter saído do trono. Isso não é revelado dentro de uma denominação.
Isso é revelado fora e levado para dentro da denominação. É isso que é o perigo. Porque isso é revelado fora. E depois de revelado fora, então é levado para dentro de denominações, de organizações. E lá eles ficam conhecendo, mas nunca admitem. O pentecostalismo sabe que batismo é em nome de Jesus Cristo, mas eles não admitem. O pentecostalismo sabe que mulher pregar é errado, a Bíblia diz que é errado. Paulo disse: um anjo vier do céu e ensinar outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, seja anátema. E qualquer pentecostal, ou membro de uma igreja, ou pastor nominal, sabe muito bem o que Paulo estava dizendo. Se um anjo vier do céu e pregar um outro evangelho, seja anátema, seja maldição. Aí vem um pregador da terra mesmo e diz: não, a mulher pode ser pastora. Paulo falou que nem se descer um anjo do céu e falar que ela é pregadora, que não é para você aceitar, porque isso é maldição, é anátema, está escrito em Gálatas 1, 8 e 9. É anátema. O batismo fora do nome do Senhor Jesus Cristo é anátema, é excomunhão. Mas o que? Foi revelado fora e depois levado dentro da denominação, mas lá eles veem, é verdade, mas nosso companheirismo não crê assim, os demais não crê assim, o grande mestre, o grande pastor na terra não crê assim. Esse é o problema de hoje. Eles estão dando mais valor ao homem do que à palavra. E o profeta veio aqui e deu valor à palavra e não ao homem. O profeta deu valor à palavra. E diz: Deus sempre coloca o seu mistério dentro de um vaso de barro. Agora o vaso de barro, ele deve saber que ele só comporta o mistério. Ele não pode se inchar, se engrandecer. Ele carrega uma mensagem, é como o pigmeu. Abram ala, porque eu tenho nas minhas mãos a mensagem do rei. Abram ala. E aquela soldadesca grande, grandes homens, tinham que afastar, porque o pigmeu estava passando. Ele tinha a mensagem do rei. Deus sempre faz assim. Quando ele põe a sua mensagem, é exatamente num vaso de barro, num pigmeu. Você sabia que o William Branham não era grande? Pelo que eu ouvi dizer, ele tinha 1,67 m. Ele era isso daqui, 1,67 m. Olha o tamanho do vaso de barro que comportou o mistério do dia. Eu quero que você veja isso. Ele veio para revelar Cristo, o mistério, mas o sétimo selo era o mistério da vinda de Cristo. E o sétimo selo era exatamente o mistério de Deus que estava encarnado num homem. Porque Deus veio numa nuvem de anjos, assim como ele subiu. Em Atos 1, 8 e 9, ele desceu em Apocalipse 10, 1 e 2. Da mesma forma como está escrito na Bíblia, já é coisa acontecida, mas as pessoas não dão conta de ver isso daqui. 199, Apocalipse 5, segunda parte. E nestes últimos dias, ele está revelando isto através de sua própria presença entre seu povo. Sua própria presença entre seu povo. Agora Deus estava presente entre o povo através de quem? Do seu profeta. Gente, tem que esmiuçar. Vamos trocar esse miúdo para vocês. Vamos trocar em miúdo para quem não sabe. Alguém diz: ah, eu sei, não precisa nada. Então o cordeiro saiu do trono. Não, isso não. Então você não sabe nada mesmo. Porque para Deus manifestar esses mistérios aqui na terra, ele teve que sair do trono e descer com o livrinho aberto. Só cego que não vê isso, gente. É o cego espiritual. Que ele tinha descido do trono, ele saiu do trono com o livrinho aberto. Porque o livro estava fechado na mão de Deus, mas quando veio para a mão do anjo forte, já estava aberto. Apocalipse 10. Amém. Eu quero chegar num pontinho aqui, para ficar mais firme ainda. Mas isso aqui é bom. Você quer ver o problema de muitos de nós? E nesses últimos dias ele está revelando isto através de sua própria presença entre seu povo. Ele apanha alguém que ele pode tirar o mundo dele. Eu pergunto: Deus pode tirar o mundo de você?
Se Deus não puder tirar o mundo de mim, Ele não pode me apanhar. Sabe por que ele apanhou William Branham? Ele tirou o mundo de William Branham. Nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo. Desde criança, o menino estava subjugado a uma ordem divina. Você já pensou bem ele querer fazer uma coisa e não dar conta? Deus o estava dominando. Olha o vaso de barro, Deus, eu guardei o mistério aí, rapaz. Eu guardei o mistério, não tente fumar, você não vai fumar. Eu te disse para não fumar. E ele não fumou. Eu te disse para não beber. Mas um dia, para poder ter o prazer de nadar e ter um bote lá do seu tio, ele tentou beber, porque o tio diz, olha, qual dos Brahma que não bebe? Se você tomar um gole, eu vou te servir esse bote. Foi, então me dê aí. Quando ele pegou o garrafão, aquela mesma coluna de fogo, aquela mesma voz, rodopiou perante ele, e ele não conseguiu. Teve que ser tomar vários nomes maus que ele não queria, que ele não gostava. Porque não parecia um Brahma, porque um Brahma tinha que ser bêbado. Um Brahma tinha que trabalhar no alambique. E um homem que trabalha no alambique não pode ficar sem beber. Mas Deus falou para ele, nunca bebas, nem fumes, nem desonre o teu corpo. E ele foi até o fim, cumpriu isto, porque, olha o vaso terreno, vaso terrestre que Deus usou, olha a presença de Deus entre o seu povo num vaso de barro. É o que Deus quer mostrar para você. O que você é um vaso de barro, mas que comporta a revelação dos 7 selos. Você é a pessoa mais importante para Deus. Agora, se você é um ignorante já do intervalo, você é um indecente para Deus. Se você ignora o intervalo, a revelação, a abertura, a brecha entre as eras e os selos que Deus deu para o profeta, porque é ali que ele conta sobre o parente redentor, é ali que ele mostra mais ainda sobre este redentor. E eles não conseguem engolir aquilo. Já entrando no primeiro selo, ele diz que quando começou a revelar aqueles selos, a abrir os selos, então o cordeiro estava saindo do santuário. Parágrafo 24 do primeiro selo. E o ancião diz, ele não é mais mediador. Está escrito lá. Mas esse povo da mensagem importa com o que está escrito na mensagem. Eles são tal qual os pentecostais, que não importa que batismo em nome de Jesus Cristo está na Bíblia. Eles interpretam para Mateus 28, 19 e não sai dali. Eles interpretam o cordeiro sair do trono, eles interpretam como cordeiro apenas e não sai dali. Ele não sai do trono para eles. Mas o eleito é diferente. O eleito veio em Apocalipse 10. Amém. Oh, aleluia. Eu quero chegar ali. Eu tenho poucos minutos, estou vendo que a coisa ela vai rápido. Nosso plano, olha aqui, é coisa gostosa. Ele apanha alguém que ele pode tirar o mundo dele e as coisas deles. Ó, se Deus não puder tirar o mundo de nós, o mundo religioso, as coisas nossas, e o igrejismo fora deles, são igrejeiros que só ele, mas não tem revelação, são igrejeiros. E aqui o profeta diz, tem que tirar o igrejismo fora deles, para que então ele possa falar através deles. Quer dizer, se Deus não tirar o mundo de nós, se Deus não tirar todas as coisas nossas, o igrejismo nosso, quando você vem para o tabernáculo, você vem sem preocupar com mais alguém, é você e Deus. Eu não quero saber se irmão ao meu lado cai, à minha esquerda, à minha direita. Eu não quero saber se alguém está caindo para eu ficar tão ofendido, ter problema. Eu quero saber da minha segurança com Deus. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido.
Assim acontece com você também. Você não será atingido. Aleluia, aleluia. Vamos lá, tem muita coisa boa aqui. Para que então ele possa falar através deles e revelar e abrir estes selos. Irmãos, este selo não é aberto dentro de uma irmã, dentro de um irmão que não perdeu todo o igrejismo, que não perdeu todo o costume mundano, toda a subjugação humana. Tem que perder tudo, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você não tem que me amar mais do que esta mensagem, você tem que amar esta mensagem. Essa mensagem não é William Branham, essa mensagem é Deus. Você tem que amar a Deus, você não tem que me amar mais não, você tem que amar essa mensagem. Quando você lê que o Cordeiro saiu do trono, ame-o! O tempo dos 7 selos, o tempo dos 7 trovões, o tempo da pedra de coroa. Mas quando ele pregou os selos até 65, ele diz: estamos na pedra de coroa. Não tem outro homem como mensageiro de pedra de coroa. Leia o único lugar provido por Deus para adoração, 202, para você ver que o profeta diz: estamos na pedra de coroa. Não tem mais nenhum mensageiro depois de William Branham para a igreja, porque não houve nenhum mensageiro depois de Elohim manifestado a Abraão. Veio o próprio Isaac, que é tipo de Cristo que viria para nós. Amém. 209 para me encerrar. Apocalipse 5, segunda parte. O último deles é Apocalipse 10. Pé na terra e no mar. O tempo havia acabado. A redenção havia acabado. Agora ele vem como leão. Ele era um cordeiro então. Agora ele vem como leão da tribo de Judá. É isto que você tem que ver. Agora esse mistério está onde? Vaso de barro. Deus está precisando de pastor de barro. Deus está precisando de evangelista de barro. Deus está precisando de apóstolo de barro. Vaso de barro. Mestre de barro. Para colocar o seu mistério revelado. Não colocar mistério mais. O mistério revelado. Porque quando ele colocou os mistérios revelados dentro de William Branham, o William Branham, o 7º anjo, era o mistério do dia, porque era o 7º selo. Está no 7º selo 152, que aquele 7º anjo tinha o 7º selo. E 201 do 7º selo, ele diz: aquele 7º anjo voou para mim. Então, aquele que tinha o 7º selo voou para o profeta, não para outro homem, voou para o profeta. Já está revelado. Amém? Deus te ajude, que você seja um vaso de barro para comportar a revelação. Agora, o que você é? Vaso de barro? Quer dizer, homem frágil, mulher frágil, tudo frágil. Mas tem uma coisa, tem um segredo revelado dentro desta fragilidade, dentro desta terra, deste vaso de barro, tem uma revelação. Não tem grandes mistérios mais, tem a revelação. Na verdade, quando a revelação é dada e a pessoa não entende, aquela revelação torna-se mistério para quem não entende. Mas para o povo de Deus, o mistério tornou revelação. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos ouvir estas verdades, Sua palavra, este livro maravilhoso. Senhor, o que eu puder carregar deste mistério, dentro deste punhado velho de barro, já começando a enrugar, já com cabelos brancos e ficando careca, mas eu quero carregar estes mistérios revelados aqui dentro, o quanto tempo o Senhor puder deixar. Ajuda-me, dá-me graça para prosseguir carregando esta palavra revelada dentro deste vaso de barro e entregar para milhares de vasos de barro que ainda têm que ouvir esta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Perderem nas alturas sem fim.
a pensar, meu Criador habita em mim, olhando a terra e os mares em si, a praia deserta, distante assim, dou graças, ó Deus, por ser filho teu, por ter teu amor, ó meu Criador, habitas em mim. Dou graças, ó Deus, por ser filho teu, por ter teu amor, ó meu Criador, habitas em mim. Aleluia. Nosso plano da salvação, o mesmo agora sendo revelado em Jesus Cristo, como Ele estaria revelando nesses últimos dias, através da abertura do seu selo. Do seu selo, porque tem o selo do mistério, que é o sétimo. Os demais eram selos que o profeta teve a revelação dentro daquele quartinho, com aquela facilidade do Espírito, que era Deus trazendo para ele, mas o sétimo selo era o segredo do momento, era os 7 selos, tudo escondido dentro do último selo. Todos os selos, todos os pergaminhos estavam dentro do vaso de barro, que era o último selo. Todos os selos estavam lá dentro. Todas as eras estavam lá dentro. Aleluia. Oh, você nunca ouviu isso escrito na sua vida a respeito da semente de Abraão? Como eles passaram através da justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo? Como o anjo viria nos últimos dias e teria suas costas voltadas para a congregação e diria exatamente o que Sara estava pensando em seu coração, do lado de dentro? Aquilo não tinha acontecido até este dia. Isso é correto. Este é o dia. E é a fé de Abraão e o nome do Senhor Jesus. Isso daqui quase arrebenta a gente. A gente dá uma vontade de colocar dentro dos outros, e gente embirrada, a gente morre porque a gente é bobo. Tem que largar de querer colocar essas coisas aqui dentro deste povo que não aceita a palavra. Nós temos que aprender a acalmar, como acalmamos com respeito à divindade, com respeito ao batismo, com respeito à posição da mulher na igreja. Acalmar e deixar todo mundo quieto e nós continuarmos a falar. E não adianta querer convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. A gente só prega, mas se o Espírito Santo não chegar para você e falar, sussurrar no seu ouvido, olha, isso daí é verdade, isso é verdade. Você já ouviu isso? Não, então, nunca mais você vai ouvir. Oh, se essa voz ecoar no seu ouvido, receba logo. E se ela falar para você, nunca mais você vai ouvir. T.L. Osborne diz, você viu essa manifestação? Deus andou por nossas ruas, comeu, bebeu num corpo chamado William Branham. Ele diz assim, você pensa que isso vai repetir? Não! Nunca mais repetirá. Um homem que nem da mensagem é, Deus falou para ele que isto, essa encarnação não ia repetir. Era Deus num homem guardando todo o mistério dentro dele e revelando aquele mistério para o povo. Cristo é o mistério, o vaso de barro, trouxe todos os mistérios e revelou para o 7º anjo, que era o último vaso de barro da igreja. Aleluia, isso dá para pular, gritar, fazer o que você queira. Daqui dá para fazer o Pentecostes que você quiser. Sabe o que é isso?
é todo o mistério revelado dentro do homem. Sabe o que é Cristo? Todo o mistério de Deus. Agora sabe o que é William Branham? Todo o mistério revelado de Cristo. Todo o mistério de Deus estava em Cristo. Todo o mistério de Cristo estava no sétimo anjo. Mas quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério. Não fala nem os. Porque Cristo é o mistério. A Bíblia tem um mistério, esse é o mistério. Não tem mais do que um mistério, que é o mistério. E esse o mistério é Cristo, o mistério. Agora, esse mistério estava para ser revelado dentro do sétimo anjo, o sétimo vaso de barro que Deus usou. Oh, cada vaso que Deus usou nessa terra. Quando ele usou Paulo, ele chacoalhou a igreja naquele dia. Quando ele usou Irineu, ele chacoalhou a igreja. Quando ele usou Martim, Columba, ele chacoalhou a igreja. Quando ele usou Lutero, que saiu da católica, com a palavra da justificação, ele chacoalhou a igreja. Quando Deus usou o vaso de barro Wesley, ele chacoalhou a igreja. Mas por último, ele usou o vaso de barro Brenna, chacoalhando a igreja, rebentando com a igreja de Laodiceia, com a era de Laodiceia. Está escrito em Senhores, esse é o tempo que ele fez isso. Agora, todo o mistério revelado estava dentro de William Branham. Quando William Branham pregou os 7 selos, ele estava pregando a revelação dos 7 selos. Você vai ler lá até os títulos: a revelação do primeiro selo, a revelação do segundo, a revelação do terceiro, a revelação do sétimo. No sétimo não ficou sem escrever lá em cima a revelação do sétimo selo. Não ficou, porque foi revelado, não foi visto. Porque as pessoas não conseguiram ver o selo do momento, que era o profeta do dia. Era o mistério do dia. Deus encarnado, outra vez. Cristo é o mistério. Agora, Cristo, mistério, dentro de um vaso de barro. Amém? Aleluia. Olha, não vai dar para me falar do 5:7. Deixa eu falar outra coisa aqui. Vocês me desculpem, depois a gente fala sobre este assunto. Mas, irmão, me dê mais um tempinho para mim. Aleluia. 205. Apocalipse 5, segunda parte. Presta atenção que eu vou ler aqui com vocês agora até 209. Porque uma trombeta significa um reino. Você recorda da coroa que veio sobre a besta, trombeta, em Daniel e assim por diante? Veio, ela significa um reino ou 7 eras. E recordem, Jesus disse: uma dormiu na primeira vigília, uma era, a outra na próxima vigília, na era seguinte e na seguinte, diretamente a 7ª era. E na 7ª vigília o noivo veio. Amém? Na 7ª vigília, olha, tem a revelação. Na 7ª vigília o noivo veio. Na 7ª era o noivo veio. O noivo não é William Branham. O noivo veio para William Branham. O noivo veio para o profeta primeiro, assim como Jesus foi ao encontro do profeta, porque precisava, ele era o sacrifício e tinha que ser lavado na água para depois ser apresentado como tal. Jesus foi ao João Batista, ele foi nas águas e foi batizado por ele. Olha para vocês verem, isso é tão bonito. Ele foi primeiro a João do que ao povo. Ah, mas daqui a pouco o 7º anjo estava na terra, que é o precursor da segunda vinda de Cristo. E aquele mesmo Cristo que veio a primeira vez, que João batizou ele, agora aquele mesmo Cristo veio a segunda vez no Monte Pôr do Sol, e William Branham tomou o livro da sua mão. É isso que você tem que ver. Mas eu sou humano. Deixe cumprir a palavra, está escrito em Apocalipse 10, o mistério é revelado nos dias da voz do 7º anjo. Apenas aquieta-te, fique quieto, 7º anjo, porque está descendo Cristo sobre ele. Era isso que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Na 7ª vigília, Cristo veio, o noivo veio, então todas elas se despertaram. Recorda daquilo? Então as 7 eras eram as 7 trombetas, 7 igrejas, as 7 dispensações do corpo de crentes. Oh, isto simplesmente é tão perfeito como pode ser. 207, capítulo 5 de Apocalipse, segunda parte. O último destes selos. Escute bem, meus irmãos, que aqui eu termino.
o último destes selos, quando são abertos, é encontrado em Apocalipse 10. O último destes selos. E você sabe que o Apocalipse 8 está o 7º selo, que é o último selo. Mas o irmão Branham mostrou para nós onde estava a resposta do silêncio. Onde estava o cumprimento do silêncio. Onde estava? Ele diz, está em Apocalipse 10. O último selo está em Apocalipse 10. Amém? O 7º e último destes selos, quando são abertos, é encontrado em Apocalipse capítulo 10. Ali estava um anjo poderoso, que era Cristo, desceu, colocou um pé sobre a terra e um no mar, e levantou a sua mão e disse, o dia tem terminado. O tempo acabou, está tudo acabado, não haverá mais tempo. Isto aqui é assim, diz o Senhor. Agora eu te pergunto, quando é que esse anjo vai descer para falar que o tempo acabou? Está para frente? Não, está para trás, irmão. Foi lá em 63 que ele desceu e disse, está acabado, o tempo acabou, está tudo terminado. Se você nunca leu isso na mensagem, abra sua mensagem aí. Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, 207. Está acabado. 208. E ele disse ao som, por esse tempo, o mistério de Deus deveria ser terminado. Quem Deus é e como ele foi manifestado, como quando aquele selo foi aberto, como começamos a compreender agora, como ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus feito carne, para compreender essas coisas. E a revelação de quem ele é, aquilo deveria ser terminado antes que este anjo pudesse colocar seu pé sobre a terra e o mar e jurar que não haveria mais tempo. Quando esta hora chegar, estamos bem naquele jardim na frente neste momento. Agora, depois dessa mensagem aqui, ele pregou, senhores, é este o tempo. E ali ele já mostrou mais uma luz, e quando os selos chegaram, a revelação dos selos foi aberta, que estava em mistério em tudo isso, e todas as perguntas que o profeta fez, senhores, é esse o tempo? Em outras palavras, homens do evangelho completo, é esse o tempo? Desejo do corpo morrer
coração